Bom dia, galera. Vamos falar hoje de uma coisa muito importante que vai afetar a muita gente, muitos criadores de conteúdo, muitas pessoas aí relacionadas com o YouTube e também com as redes sociais. Estou falando aqui da PL 2630/20, essa PL que vai ser votada em breve para discutir aí um marco regulatório na internet, nas redes sociais, mas tem muita pegadinha, tem muita armadilha sendo feita nessa PL. Então, esse projeto de lei ele tende a prejudicar muitos e a apoiar outros. Então, muitos serão prejudicados e outros serão beneficiados. Lembrando que a grande mídia está por trás de tudo isso. A grande mídia pretende colocar um cabresto na internet, um cabresto nos youtubers. Com esse projeto para combater as fake news, tem muita coisa ali inserida que vai acabar tolhendo, que vai acabar reprimindo em muito os criadores de conteúdo, e isso aí tem por trás grandes empresas de comunicação, e a gente sabe muito bem que quando eles querem, geralmente eles conseguem, mesmo depois de ter perdido muita força, mas eles ainda conseguem mobilizar políticos e sociedade quando eles pretendem alguma coisa que os beneficie. Se o texto for aprovado da maneira que está hoje, vai causar um grande impacto na internet, no YouTube, em todas as plataformas digitais, da maneira que ela está hoje. Então, temos que prestar muita atenção em tudo isso que está sendo proposto nessa PL. Esse projeto está sendo, praticamente estará sendo votado aí nas próximas horas, nos próximos dias, sem que haja uma discussão entre os criadores de conteúdo, entre a comunidade consumidora dos criadores de conteúdo e também toda a sociedade. Então isso aí está sendo uma coisa feita talvez em benefício de muitos e em detrimento de outros. Então vamos ficar atentos a tudo isso que essa PL traz para os criadores de conteúdo e também para o consumidor em geral. O que circula informalmente por aí é que aspectos ambíguos que não foram amplamente debatidos e teriam sérias consequências não intencionais, que entre elas alguns criadores de conteúdo estariam isentos de obedecer nossas regras sobre desinformação, ou até mesmo dar ao governo autoridade máxima sobre o que pode ou não pode estar no YouTube. Aprovar esse projeto de lei por meio de um processo acelerado tornará muito mais difícil resolver problemas como esses e evitar um resultado desastroso. Então, nessa nova versão, talvez o governo delimitaria o que poderia ser e não na internet, o que poderia ser publicado ou não. As grandes empresas de imprensa teriam tipo um passe livre. Se eles publicassem uma fake news, nada aconteceria com eles. Eles teriam um livre-arbítrio para divulgar conteúdos que poderiam ser desmentidos posteriormente. Em contrapartida, o criador de conteúdo, tipo o menor, o criador de conteúdo com menos investimento, vamos dizer assim, e que não fosse da parte da grande mídia, seria penalizado. Mas o penalizado seria quem? O YouTube teria, no nosso caso, vamos dizer, que por medo de ter muitas ações contrárias na justiça, porque seria realmente muito difícil de controlar, então o YouTube tem essa preocupação, todas as plataformas têm muita preocupação, porque isso pode gerar aí um desequilíbrio, vai gerar com certeza, e vai favorecer as grandes empresas, e os pequenos, os menores, os criadores de conteúdo mesmo vão ser muito prejudicados com isso, e realmente nós temos que ter
muita preocupação com o que está acontecendo. Vamos elencar aqui para vocês esses fatores, né? Então essa PL ela pode criar exceções, né, quanto à aplicação das políticas de privacidade do YouTube, né? Falo do YouTube aqui, que é a plataforma que a gente usa. Então, gerando desigualdade entre os criadores. Então, desde o começo, o YouTube, né, ele tem aí os princípios básicos das políticas de privacidade do YouTube, né? Então, sobre aquilo que pode e o que não pode ser compartilhado. O YouTube se aplica a todos, desde pessoas mais poderosas do mundo até um criador que acabou de entrar. Então, o YouTube ele aplica toda essa sua rigidez nas políticas de privacidade, tanto com o cara que entrou ontem, quanto ao cara que tem 100 milhões de inscritos, ou ao político mais famoso, ou ao cantor mais famoso, ou qualquer pessoa que seja um influenciador. Mas todos são submetidos a essa regra do YouTube. Esse projeto de lei pretende mudar isso, dando isenções a contas consideradas de interesse público. É o que? Interesse público são as grandes mídias, né? Então, os controladores que nós sabemos quais são. Então, essas mídias de interesse público ficariam imunes a nossas regras de moderação, as regras do YouTube, né? E as regras de outras plataformas. Acreditamos que as regras do YouTube, sejam elas sobre discurso de ódio, desinformação ou qualquer outra coisa, devem ser aplicadas a todos, incluindo contas vinculadas a entidades públicas ou funcionários de governo, né? Então, com esse pretexto, muitos vão dar na cabeça de quem usa a plataforma para fins que, né, não são legais, né, como desinformação e discurso de ódio, tudo, mas vão impactar os criadores de conteúdo. Isso não é legal. O segundo aspecto aqui é assim, o segundo aspecto é que o governo teria o poder para controlar os aspectos centrais da plataforma, sem um conjunto claro de regras. Então, essa PL, ela dá ao governo autoridade para declarar um protocolo de segurança de emergência que permitiria controlar o YouTube, tendo o poder de definir qual o conteúdo é retirado até que o produto funciona para os espectadores. Então essa PL ela não deixa claro quais as circunstâncias que podem acionar esse protocolo, nem define qualquer limite, e o que significa que os criadores podem ter seu conteúdo removido sem qualquer motivo ou possibilidade de recurso, né? Sem limites claros, né, sobre o que o governo pode controlar, essa disposição poderia ser facilmente sujeita a abusos, e o que significa um conteúdo legítimo poderia ser removido sem muitas explicações, né? Então, além disso, durante os protocolos de segurança, as plataformas podem ser responsabilizadas pelos conteúdos postados por outras pessoas em seus sites. Na prática, isso quer dizer que evitar punições legais, para evitar, né, punições legais, serviços como o YouTube e outros serão incentivados a remover conteúdos de forma agressiva por medo de serem responsabilizados. Então, quer dizer, o conteúdo, de repente, você vai ter uma censura muito mais restrita, porque com medo de ser acionado judicialmente, porque dessa forma, quem seria responsabilizado não seria o youtuber, nem o cara que posta no Instagram ou qualquer outra rede social. Seria a rede social a responsabilidade de atrocidades que alguém possa estar informando no YouTube, ou fake news, ou coisa parecida. Então a PL ela exige que o YouTube tome ações preventivas contra conteúdo ilegal, né, sem fornecer uma definição clara do que isso significa. Na prática, novamente, as redes sociais ficariam na posição de ter que remover conteúdo legítimo para evitar uma sobrecarga, né, com processos judiciais, ao invés de seguir processos que temos hoje,
né, para ter uma ideia, as diretrizes de comunidade do YouTube, de uma forma eficiente, em grande escala no Brasil, só em 2022, o YouTube removeu mais de 1 milhão de vídeos que violavam as políticas de desinformação do mesmo, como discurso de ódio, violência, assédio e a segurança infantil e muitas outras coisas. Esses números contrastam com um volume muito menor de solicitações judiciais para remoção de conteúdo. No mesmo período, em todo o país, foram um pouco mais de 1.700 processos de remoção de conteúdo ilegal. Você vê como é que o negócio é complicado. Então isso vai beneficiar muito aos controladores, né, da imprensa, os controladores da grande mídia, da mídia tradicional. E isso eu acho que ninguém quer, eu acho que muitas pessoas vão entrar no movimento aí contrário a que seja votado dessa maneira que está aí, que estão vinculando, que está sendo aventada essa possibilidade. Então está aqui esse assunto, é um assunto importante, é um assunto que tem que ser debatido. A gente não pode achar que vai ficar tudo dessa maneira, porque se ficar dessa forma vai atrapalhar muito a vida de muita gente, quem trabalha com YouTube, de quem trabalha com outras redes sociais. Então essa seria uma forma, de resgatar aí o espaço perdido pela grande mídia, e talvez a gente sabe muito bem que o YouTube, que a internet, as redes sociais, elas hoje exercem elas têm uma camada muito grande da informação. É muito importante que todos nós estejamos atentos a tudo isso que vem acontecendo. Essa votação dessa PL 2630/20 seja muito bem elaborada, para que não haja perdas aí para a comunidade da internet, a comunidade do YouTube, a comunidade geral, que realmente não seja isso usado para beneficiar grandes mídias, os poderosos, e em detrimento daqueles que trabalham com seriedade. Quem faz fake news, quem planta discurso de ódio, quem faz desinformação, quem usa a internet para fins ilícitos, realmente tem que ser analisado, tem que ser banido. Quem trabalha de maneira correta não pode ser penalizado por erros de outros que não sabem usar as plataformas. Então, galera, é isso aí. É um informe atípico, fora do nosso âmbito futebolístico, que a gente precisa informar para todos vocês que são consumidores, porque vocês também serão afetados com isso, não só as pessoas que produzem conteúdo. É isso aí, um grande abraço, dê um like, acione o sininho, se inscreva no canal. Fui!